ele pode ser preso no aeroporto e ele vai ficar cumprindo pena por mais 4 anos. Isso nós estamos falando em 2038. Então ele ficaria mais 4 anos cumprindo pena, 2042, e aí depois de 2042 que começaria a ser aplicada a sua ineligibilidade. Ele ficaria inelegível por mais 8 anos. Então só em 2050, gente. Então adeus acima de tudo, né, para essas criaturas aí. E o Flávio Bolsonaro, ele que se cuide, que a batata dele está ficando muito assada. A Rosiane Kennedy, do Estadão, que é colunista, ela fez uma avaliação do papel do Bananinha no meio dessa insanidade toda. Vamos acompanhar aqui esse trecho. A história política do país registrou um capítulo irônico nesta terça-feira, ao ser condenado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal por coação de ministros no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro consolidou seu papel de principal cabo eleitoral do presidente Lula, o camisa 10. De forma involuntária, o filho 03 de Jair Bolsonaro presenteou o petista com o discurso da soberania nacional e ainda corre o risco de tirar a própria família de campo. Curiosamente, enquanto Eduardo era sentenciado a 4 anos e 2 meses de prisão, acusado de articular nos Estados Unidos sanções contra o Brasil, o presidente Lula cumpria agenda no exterior, propagando justamente a bandeira da soberania nacional. O resultado do julgamento no STF tem potencial para prejudicar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Eduardo sempre foi o principal fiador do irmão, mas ao viver numa espécie de mundo paralelo nos Estados Unidos, acabou colando a imagem de Flávio às ameaças de um novo tarifaço americano contra os produtos brasileiros, sobretudo após articular um encontro do irmão com Donald Trump. Essa associação afasta o eleitor independente e que deve decidir o pleito deste ano. Aliados do núcleo duro do bolsonarismo que conversaram comigo já identificam um movimento de sabotagem interna para que Flávio desista da disputa de 2026. Mas ele não vai desistir não, já cantei a pedra aqui para vocês. Ele vai levar até o final e depois, na derrota, ele vai pegar o rumo da roça e vai se juntar com o irmão bandido lá fora. Até porque é o seguinte, até esse processo eleitoral terminar, pode ser que tenhamos surpresas aí muito desagradáveis para esse universo paralelo aí. Por quê? Celular de Cláudio Castro pode enterrar de vez candidatura de Flávio Bolsonaro. Escolhido para representar o clã nas eleições presidenciais, senador vê seus planos desmoronarem, com o avanço das investigações da Polícia Federal sobre o celular de Cláudio Castro e os áudios vazados do Banco Master. Olha só, não é só o Cláudio Castro, não. O Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa, também teve o seu celular totalmente já identificado ali. E está se falando uma delação premiada do Bacelar, que era parceiro político aqui do clã Bolsonaro no Rio de Janeiro, como o senhor Cláudio Castro também. O senhor Cláudio Castro já está com a senha para ir para a cadeia. Então, muito em breve aí nós teremos mais alguém desse universo bolsonarista entrando em cana. Flávio chama a condenação de Eduardo de vingança e petistas falam em traição da pátria. Eu acho que o roteiro agora vai ter que ser esse. Lembrar que Eduardo Bolsonaro foi condenado, não por coação ao processo, as pessoas não entendem muito isso, né? Tem que ser classificado, tem que ser exposto, tem que ser mencionado sempre como o primeiro brasileiro que foi condenado por traição à pátria. Isso não é pouca coisa não, gente. Primeiro brasileiro que foi condenado pelo crime de traição da pátria e de lesa pátria, do ponto de vista moral, não do ponto de vista técnico. Mas é isso que funciona, é isso que as pessoas começam a interpretar de uma maneira melhor, né? E, obviamente, isso não vai ajudar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Isso aqui é matéria já anterior, né? A BBC, Eduardo Bolsonaro, diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais do que a economia. Bom, o idiota que ele se inspirou para, de repente, fazer esse tipo de frase, dizia que a liberdade é mais importante do que a vida, né? Então eles vão fazendo as suas versões, remix dessas histórias todas, mas, enfim, está mostrando somente corrosão da candidatura dele. Lula tem 48,1% e Flávio 42,9% em eventual segundo turno de pesquisa. Isso aí foi uma pesquisa de ontem, cedo. Aí na sequência veio outra, pior para o Flávio Bolsonaro.
CNT-MDA. Lula amplia vantagem e venceria Flávio Bolsonaro por 49 a 37, ou seja, 12 pontos de diferença, gente, 12,5% de diferença.